Bem-vindos ao resumo do livro Quem Pensa e Enriquece, de Napoleon Hill. Já deixe o seu like para ajudar o canal Livros em Foco. Vamos ao resumo. Introdução. A introdução de Quem Pensa e Enriquece estabelece o princípio fundamental da obra. Pensamentos são coisas. O autor argumenta que pensamentos, quando combinados com um propósito definido, persistência e um desejo ardente, podem ser transmutados em riqueza ou outros objetos materiais. Para ilustrar essa filosofia, a introdução se aprofunda em narrativas poderosas que servem como prova e inspiração para os princípios que serão detalhados nos capítulos seguintes. A história principal é a de Edwin C. Barnes, um homem que nutria um desejo avassalador de se tornar sócio comercial do inventor Thomas A. Edison. A característica crucial do desejo de Barnes era sua clareza. Ele não queria trabalhar para Edison, mas com ele. Sem dinheiro para passagem de trem e sem conhecer o inventor, Barnes não se deixou abater pelos obstáculos, viajando como clandestino em um trem de carga para chegar ao laboratório de Edison. Ao se apresentar, sua aparência era de um vagabundo, mas Edison viu em seu rosto uma determinação inabalável, a marca de um homem disposto a apostar todo o seu futuro para conseguir o que queria. Barnes não conseguiu a sociedade de imediato. Aceitou um trabalho modesto, usando-o como uma oportunidade para estar perto de seu objetivo. Durante meses, ele manteve seu propósito fixo, intensificando constantemente seu desejo até que a oportunidade surgiu de forma disfarçada. Uma nova máquina de ditar, que os vendedores de Edison não acreditavam ser vendável. Barnes viu sua chance, vendeu a máquina com tanto sucesso que Edison lhe deu um contrato de distribuição nacional, solidificando a parceria que o tornaria um homem rico e, mais importante, provaria que se pode literalmente pensar e enriquecer. Em contrapartida, o autor apresenta a história de R. U. Darby para ilustrar uma das causas mais comuns de fracasso, o hábito de desistir diante de uma derrota temporária. O tio de Darby, durante a corrida do ouro, descobriu um veio promissor. Após os investimentos iniciais em maquinário, a extração confirmou que se tratava de uma das minas mais ricas do Colorado. Contudo, o veio de ouro desapareceu subitamente. Após perfurarem desesperadamente sem sucesso, eles desistiram e venderam todo o equipamento a um sucateiro por algumas centenas de dólares. O sucateiro, antes de desistir, buscou o conselho de um engenheiro de minas, que informou que os proprietários anteriores não conheciam as linhas de falha. Os cálculos mostraram que o veio de ouro estava a apenas 1 metro de onde os Darby haviam parado de perfurar. O sucateiro extraiu milhões da mina porque soube procurar aconselhamento especializado antes de desistir. Darby, no entanto, transformou essa perda colossal em uma bênção disfarçada. Ele aplicou a lição em sua nova carreira como vendedor de seguros, prometendo a si mesmo que nunca pararia só porque os clientes disseram não, tornando-se um dos vendedores mais bem-sucedidos do país. A introdução reforça que o sucesso geralmente se encontra um passo além do ponto em que a derrota parece certa. O autor enfatiza que a riqueza começa com um estado de espírito e um propósito definido, e não necessariamente com trabalho duro. Utilizando o exemplo de Henry Ford e sua determinação em criar o motor V8, apesar de seus engenheiros insistirem que era impossível, o texto reitera o poder de saber o que quer e de se manter firme nesse desejo. O capítulo conclui com a afirmação de que somos mestres do nosso destino, porque temos o poder de controlar nossos pensamentos, que, por sua vez, magnetizam nosso cérebro para atrair as circunstâncias que se harmonizam com nossas crenças dominantes. Capítulo 1. Desejo. No primeiro capítulo, Napoleon Hill estabelece o ponto de partida de toda a realização: transformar um anseio difuso em um desejo definido, intenso e disciplinado, capaz de orientar a mente e o comportamento até que o objetivo se torne realidade. Para distinguir desejo de mera vontade, ele abre com a história de Edwin C. Barnes, um jovem sem dinheiro, sem contatos e com pouca instrução que, movido por uma ideia fixa, tornar-se sócio de Thomas A. Edison e não apenas empregado, viaja em vagão de carga até Orange, em New Jersey, pede uma chance,
Aceita começar num posto modesto e, por 5 anos, alimenta a mesma meta com persistência. A oportunidade surge quando os vendedores de Edison rejeitam uma nova máquina de digitar. Barnes, certo de que poderia vendê-la, pede para assumir a tarefa, vence e firma a parceria sonhada, cunhando o lema, feito por Edison e instalado por Barnes. Para Hill, o desfecho foi consequência direta de um desejo agudo e pulsante, mantido como obsessão criativa, com postura de queimar as pontes, agir como se não houvesse recuo possível até vencer. A lição de Barnes é desdobrada por outra imagem dramática, o general que, ao desembarcar tropas em território inimigo, manda incendiar os próprios navios e diz aos soldados que só voltaram para casa se vencerem. O gesto simboliza a natureza do desejo, eficaz. Não deixar linhas de retirada para que a mente mantenha o estado de urgência e foco que sustenta esforço prolongado. Hill contrasta essa atitude com a dos comerciantes de Chicago após o grande incêndio. Muitos abandonam a cidade, mas Marshall Field decide reconstruir no mesmo ponto a maior loja do mundo e cumpre a promessa, transformando ruínas em monumento de determinação. O autor insiste que, em todas essas narrativas, a vitória tem começo mental. A pessoa primeiro se vê na posse do que busca, depois organiza os meios e paga o preço com disciplina e tempo. A partir daí, Hill oferece um método claro para transmutar desejo em sua contrapartida financeira. Em vez de esperar por sorte, ele pede especificidade e compromisso. Definir com exatidão a quantia de dinheiro pretendida, decidir o que será dado em troca. Não existe algo por nada. Fixar um prazo, construir um plano claro e começar a executá-lo imediatamente, esteja pronto ou não. Escrever uma declaração concisa com todos esses elementos e lê-la em voz alta 2 vezes ao dia, ao acordar e antes de dormir, sentindo e acreditando que já se está de posse do dinheiro. A repetição emocional não é superstição, é a forma de saturar a mente com o objetivo até que a atenção, as escolhas e a persistência se alinhem a ele. Hill nomeia esse estado de consciência do dinheiro. A mente fica tão impregnada do fim desejado que passa a operar como se o resultado fosse inevitável, e o comportamento, somado ao tempo, faz o restante. O autor ressalta que as pessoas que acumulam grandes fortunas quase sempre sonharam, desejaram e planejaram com nitidez antes de ter o dinheiro. Por isso, adverte que quem não consegue ver riqueza na imaginação não haverá no extrato bancário. A imaginação, porém, deve ser dirigida por um objetivo principal definido e sustentada por ação diária. Não se confunde com fantasia. A diferença entre sonhadores estéreis e sonhadores práticos é justamente o método, converter a imagem mental em plano, o plano em rotina e a rotina em resultados cumulativos. Nesse ponto, Hill faz uma ponte com os capítulos seguintes: fé, autossugestão, planejamento organizado, persistência, que explicarão como manter acesa a chama do desejo, instruir o subconsciente, formar alianças, mastermind e atravessar as resistências previsíveis do caminho. O contexto histórico também importa na argumentação de Hill. Escrevendo sob a sombra da Grande Depressão, ele afirma que períodos de crise nivelam os jogadores e reabrem a corrida da riqueza sob novas regras. Em um mundo modificado que exige ideias e métodos inéditos, novas formas de ensino, marketing, produção, comunicação, a vantagem passa a quem possui uma definição clara de objetivo e um desejo ardente de realizá-lo. A energia psíquica que o desejo gera, quando disciplinada, alimenta a criatividade e a coragem para decisões que antes pareciam inviáveis, inclusive a de persistir quando o ambiente ainda não oferece garantias. Nesse novo cenário, o desejo definido não é apenas ambição, é bússola estratégica para onde mirar recursos escassos de tempo, atenção e energia. Embora a ênfase recaia sobre o dinheiro, Hill repete que a técnica vale para qualquer meta legítima: paz de espírito, reputação, excelência profissional, liderança. Em todos os casos, o cerne é o mesmo. Escolha um objetivo específico e mensurável. Determine o preço, serviço, competência, esforço, que está disposto a pagar. Fixe um prazo compatível. Desenhe um plano, ainda que simples. Comece a agir hoje e escreva a sua declaração de intenção e leia-a diariamente.
experimentando a emoção da conquista como se já tivesse ocorrido. Com isso, você treina a mente a buscar, notar e preferir oportunidades congruentes com o projeto e a recusar distrações e desculpas plausíveis. A sugestão prática de agir já, pronto ou não, combate a paralisia do perfeccionismo e inicia o ciclo de pequenas vitórias, que reforça a crença de que eu sou alguém que cumpre, fechando o circuito entre desejo, ação e resultado. Ao encerrar o capítulo, Hill sintetiza a ética por trás do método. O universo não remunera o vago, recompensa o definido. Não premia desejos frouxos, mas compromissos emocionais traduzidos em trabalho útil. Desejo no seu sentido pleno é decisão somada a prazo, plano, preço e emoção. Essa arquitetura mental, uma vez instalada, não elimina a incerteza nem substitui competência, mas aumenta a probabilidade de decisões consistentes e de persistência suficiente para atravessar os vales inevitáveis de qualquer empreendimento. O capítulo 1, assim, fornece a base de toda a filosofia do livro. Comece pela clareza do fim, alimente o desejo até que ele se torne um estado dominante da mente e coloque-o para trabalhar diariamente, com um método. O restante da obra mostrará como preservar essa chama diante do medo, da dúvida e dos reveses. Mas a centelha inicial, a causa das causas, é um desejo escolhido, definido e mantido vivo até se converter em realidade. Capítulo 2. Fé. Neste capítulo, Hill apresenta a fé como um estado mental que pode ser cultivado deliberadamente e que funciona como a química-chefe da mente. Quando pensamentos são impregnados por emoção e convicção, tornam-se forças organizadoras do comportamento e são aceitos pelo subconsciente como comandos de ação. No método do autor, a fé é o elo funcional entre o desejo definido, formulado no capítulo 1, e a realização concreta. É ela que magnetiza a imaginação, sustenta decisões difíceis e alimenta a persistência quando surgem obstáculos. Não se trata de uma crença passiva. É uma competência treinável que direciona a atenção, altera atitudes e mobiliza recursos internos e externos. O mecanismo central para instalar a fé é a autossugestão. Hill defende que a mente subconsciente, continuamente exposta a afirmações, imagens e sentimentos coerentes com um objetivo, passa a operar como se esse objetivo já fosse real, orientando escolhas e aumentando a sensibilidade para oportunidades que antes passavam despercebidas. Por isso, ele recomenda um ritual diário. Ler em voz alta, 2 vezes ao dia, a declaração escrita do objetivo, com valor, prazo e o que será entregue em troca, experimentando no momento da leitura as emoções de quem já alcançou o resultado. A repetição com emoção é o que grava, a repetição fria não reprograma hábitos. Essa prática, somada à visualização vívida da pessoa que se precisa tornar, constrói autoconfiança e reduz a ambivalência que sabota a execução. Para dar corpo a esse treinamento, Hill apresenta a chamada Fórmula da Autoconfiança, um compromisso pessoal em que o leitor se obriga a agir persistentemente rumo ao objetivo principal definido, reservar períodos diários para visualizar a identidade desejada e praticar a autossugestão. Manter por escrito a meta com prazo e preço, serviço, competência, disciplina, e fundar a ambição em verdade e justiça, substituindo ódio, inveja e cinismo por boa vontade e cooperação. O autor insiste que ética e cooperação não são ornamentos morais, mas condições estratégicas. Reputação gera confiança, confiança atrai aliados, e aliados ampliam a capacidade de execução. A fé, portanto, não é antítese de razão. Ela organiza a razão a serviço de uma visão. Hill também chama a atenção para a higiene emocional necessária ao cultivo da fé. A mente, diz ele, assume a natureza das influências que a dominam. Logo, é crucial selecionar leituras, conversas, ambientes e relacionamentos que reforcem a meta e limitem a entrada de conteúdos que alimentam medo e dúvida. Em tempos de depressão econômica, quando o medo se espalha e contamina decisões, a falta de fé paralisa negócios e iniciativas. O inverso, uma atmosfera mental de esperança disciplinada e propósito, cria um terreno fértil para a criatividade, para a busca de soluções e para a cooperação produtiva. Essa curadoria de inputs, somada a hábitos que sustentam o humor,
Sono, exercício, rotina, cria o clima interior no qual a autossugestão realmente germina. Para demonstrar o poder social da fé, Hill recorre a exemplos históricos. O caso de Charles M. Schwab ilustra como uma ideia clara, comunicada com convicção, pode mobilizar capital e inteligência coletiva na escala de uma indústria. Em 1900, um discurso de Schwab, carregado de visão e certeza, catalisou JP Morgan e outros investidores a estruturar a United States Steel Corporation, que se tornaria a primeira corporação bilionária do mundo. Hill destaca que a riqueza gerada por essa visão alcançou centenas de milhões de dólares em lucros e inaugurou novos usos e mercados para o aço. O ponto do autor não é romantizar discursos, e sim mostrar a sequência prática que a fé habilita. Uma visão específica que contagia, um plano que organiza esforços, decisões ousadas, sustentadas por convicção e a persistência necessária para atravessar resistências. Em outra direção, Hill cita Gandhi como símbolo de uma fé capaz de coordenar milhões de pessoas sem armas, prova de que a convicção coletiva, quando bem dirigida, produz efeitos que a força bruta não alcança. O capítulo ainda oferece um racional psicológico intuitivo, embora escrito décadas antes da popularização dos termos modernos. Ao repetir diariamente afirmações e imagens carregadas de emoção, o leitor eleva a autoeficácia, reprograma expectativas, cria um viés atencional a favor do objetivo e reduz a dissonância entre o que diz querer e o que de fato faz. Isso explica por que, com a fé instalada, surgem mudanças concretas. A pessoa passa a notar contatos, ideias e timings úteis, decide com mais rapidez e consistência, transforma contratempos em feedback para ajuste do plano, comunica com mais persuasão e atrai cooperação. Pequenas vitórias diárias, por sua vez, retroalimentam a crença "eu sou alguém que cumpre", fortalecendo o ciclo entre crença, ação e resultado. Hill reforça que não existem limitações para a mente, salvo as que aceitamos. Tanto a pobreza quanto a riqueza são filhas do pensamento. A frase, que encerra o capítulo, não é um slogan místico, mas a síntese de sua tese operacional. Ideias impregnadas de fé produzem comportamentos persistentes e coerentes, e comportamentos coerentes, mantidos no tempo, tendem a produzir resultados fora da curva. A instrução prática é clara. Escolha um objetivo específico e mensurável. Escreva o que você dará em troca. Leia e sinta essa declaração diariamente. Visualize por longos minutos a identidade necessária. Haja, todos os dias, no próximo passo viável. Proteja o seu clima mental e alinhe tudo a uma base ética que facilite a cooperação. Ao fazer isso, a fé deixa de ser um conceito abstrato e passa a ser um ativo estratégico, convertendo desejo em desempenho e, por fim, em realização. Em resumo, a fé, em Hill, é um músculo mental, treinada por autossugestão, alimentada por emoção positiva e protegida por uma disciplina de inputs. Ela magnetiza a imaginação, sustenta decisões e torna a persistência mais provável. Exemplos como US Steel e Gandhi mostram que essa força não opera apenas no íntimo, mas estrutura movimentos coletivos e negócios inteiros. Quando o leitor pratica o protocolo proposto, declaração em voz alta, com emoção, visualização dirigida, compromissos éticos e ação cotidiana, passa a experimentar o efeito cumulativo que o autor promete, um deslocamento do querer para o conseguir, pelo caminho de acreditar o suficiente para agir e agir o suficiente para acreditar cada vez mais. Capítulo 3. Autossugestão. No capítulo 3, Hill apresenta a autossugestão como o canal prático pelo qual o desejo, capítulo 1, e a fé, capítulo 2, influenciam diretamente o subconsciente, moldando atitudes, decisões e a própria percepção de oportunidades. Em sua formulação, pensamentos carregados de emoção, repetidos com intenção específica, tornam-se impulsos que o subconsciente aceita como verdade operacional. A partir daí, o comportamento tende a se alinhar automaticamente ao objetivo dominante. Por isso, a autossugestão é chamada de terceiro passo para a riqueza. Ela não é mero pensamento positivo, mas um método de comunicação deliberada com a camada mental que governa hábitos, coragem, disciplina e persistência. O que quer que domine a mente, esperança ou medo, ambição ou dúvida, será traduzido em ação,
Logo, treinar o que se repete e como se sente ao repetir é treinar os próprios resultados. A peça central do capítulo é a declaração escrita do objetivo, quantia exata, prazo e o que será dado em troca, criada no capítulo 1 e agora utilizada como instrumento de reprogramação. Hill recomenda ler essa declaração em voz alta, 2 vezes ao dia, ao acordar e antes de dormir, visualizando que o objetivo já foi alcançado e sentindo a emoção correspondente. A ênfase na emoção é reiterada. Palavras frias não gravam comandos duradouros. É a combinação de imagem nítida e sentimento intenso que imprime a ideia no subconsciente. A repetição sistemática desse ritual, dia após dia, cria aquilo que o autor chama de consciência do dinheiro, um estado mental no qual a mente espera a realização e, por isso, passa a notar meios, conexões e janelas de tempo que antes passavam despercebidos. Hill articula, então, a lógica psicológica de sua proposta. O subconsciente, diz ele, não julga nem filtra com categorias morais. Ele aceita e trabalha com o que recebe com mais frequência e emoção. Se você o alimenta com imagens de fracasso, queixas e medos, é isso que ele reforça: hesitação, autossabotagem, inércia. Se, ao contrário, você o satura com a visão específica da meta e com a sensação de vitória, ele procurará expressar essa visão por meio de impulso, coragem e disciplina. Nesse sentido, a autossugestão é também um antídoto contra o medo. Ao instalar estados de certeza interior, ela corrige a tendência natural a recuar, substituindo a ruminação por movimento dirigido. O capítulo insiste que essa mecânica vale tanto para o ganho material quanto para qualquer objetivo legítimo: reputação, paz de espírito, excelência profissional, porque a fábrica subconsciente responde ao mesmo insumo: ideias dominantes emocionalmente carregadas. O autor complementa o método com instruções práticas de contexto. Primeiro, tenha o texto do objetivo sempre à vista, cópias no quarto, no local de trabalho, e leia devagar, pronunciando cada palavra como um compromisso. Segundo, ancore a repetição em ações diárias, por menores que sejam. Cada micro-vitória fornece provas ao subconsciente de que a declaração é plausível, acelerando o ciclo crença, ação, resultado. Terceiro, proteja o ambiente mental. Evite conversas e conteúdos que semeiem dúvida e cinismo, porque o subconsciente também absorve insumos negativos. Por contrapartida, cultive leituras, relações e hábitos que ampliem entusiasmo, amor e esperança. As emoções positivas que, segundo Hill, mais potencializam a transmutação do desejo em sua contrapartida prática. Por fim, o capítulo esclarece o papel da fé dentro da autossugestão. Repetir frases não cria mágica. O que funciona é instalar um estado de crença sentida, capaz de sustentar escolhas coerentes por tempo suficiente. Por isso, Hill sugere que a pessoa memorize sua declaração, visualize diariamente a identidade necessária, quem é você quando já alcançou a meta, e importe para a vida cotidiana um padrão linguístico que expresse certeza, não fantasia, mas decisão. A autossugestão aparece assim como o artesão invisível do caráter. Ela talha, pela repetição emocional, os contornos da atenção e da vontade, e estes, por sua vez, talham o plano executado no mundo. O resultado esperado é um deslocamento do talvez para o como, do improviso ansioso para a execução persistente. Hill encerra reforçando o princípio axial. O subconsciente traduz em realidade as ideias que você o ensina a crer, escolha e repita, portanto, apenas as que merece viver. Capítulo 4. Conhecimento especializado. O capítulo 4 desloca o foco do quanto você sabe para como organiza o que sabe ou o que outros sabem em direção a um propósito definido. Ele abre com uma distinção que dá o tom de todo o capítulo. Há conhecimento geral e conhecimento especializado. Por maior que seja o volume do primeiro, ele tem pouco valor na acumulação de dinheiro. Conhecimento, diz Hill, não atrai riqueza por si.
No máximo, é poder potencial. Só se converte em poder real quando é organizado em planos de ação dirigidos a um fim específico. No caso, a meta financeira que você escolheu e declarou no início da jornada. A crença comum de que conhecimento é poder é para ele uma meia-verdade que confunde muita gente. O poder nasce da organização inteligente do saber a serviço de um objetivo claro. Essa crítica leva a uma redefinição de educação. Em vez de somar diplomas ou decorar informações gerais, educar-se é desenvolver as faculdades mentais a ponto de conseguir o que quer sem violar direitos alheios. Hill recorre ao exemplo de Henry Ford. Pouca escolaridade formal não o impediu de tornar-se um homem extraordinariamente bem-sucedido porque ele dominava a arte de usar o conhecimento, próprio e de terceiros, para realizar uma visão. A provocação é direta. Confundir escolaridade com capacidade de realização lança muitos ao complexo de inferioridade, quando o que conta é saber orquestrar saberes. A ponte seguinte é com a ideia de poder. Acumular grandes fortunas exige poder, e poder, no vocabulário do livro, é justamente conhecimento especializado, altamente organizado e direcionado. Importa notar que esse conhecimento não precisa estar todo na sua cabeça. Você pode e deve acessá-lo por meio de outras pessoas. Quem organiza e dirige uma aliança de mastermind, um grupo de cooperação em torno de um fim definido, é, a rigor, tão educado quanto os especialistas que compõem o grupo, porque domina a competência crítica. Transformar saber disperso em esforço coordenado. Essa visão não glamoriza a ignorância. Ela eleva o papel do organizador de conhecimento como figura-chave da execução. Daí vem o lado prático do capítulo. Conhecimento especializado é abundante e relativamente barato. Basta olhar a folha de pagamento das universidades. O trabalho estratégico é decidir qual conhecimento você precisa, para que e onde adquiri-lo com confiabilidade. Hill lista as principais fontes: sua própria experiência e educação, a experiência e educação de outros via mastermind, faculdades e universidades, bibliotecas públicas, com o acervo da experiência organizada da civilização, e cursos especiais, presenciais ou por estudo em casa. O passo seguinte, inegociável, é organizar o que se aprendeu e colocar em uso em planos práticos. Diplomas por si só, lembra ele, viram uma miscelânea estéil se não se transformam em aplicação dirigida a um fim digno. Hill ataca ainda o erro comum de achar que o período de aprendizado termina com a escola. Profissionais bem-sucedidos nunca param de adquirir conhecimento especializado ligado ao seu objetivo, negócio ou atividade principal. O estudo, para eles, é ferramenta de manutenção e vantagem competitiva. Atualiza julgamentos, corrige planos, multiplica caminhos. Em contraste, quem estaciona no saber adquirido tende a perder relevância porque deixa de alimentar o seu motor com novas ferramentas. Essa ênfase no aprendizado contínuo explica por que o capítulo conversa diretamente com o de planejamento organizado. Assim como o desejo precisa de um plano, o plano precisa de insumo técnico atualizado e uma rede de cabeças pensantes que garanta vigor ao projeto. Ao final, o argumento fica cristalino. Riqueza não é prêmio para quem sabe mais, mas para quem melhor organiza o saber relevante e o aplica persistentemente a um propósito definido. Se você sofre por não ter o conhecimento certo, lembre-se de que o livro oferece um atalho estratégico. Defina exatamente a sua meta, decida o tipo de conhecimento necessário, compre-o quando for mais eficiente, reúna quem o tem em um espírito de cooperação e dirija esse capital intelectual por meio de planos claros. Em outras palavras, torne-se o curador e maestro do conhecimento especializado que o seu objetivo exige. É esse papel, mais do que o acúmulo de informações, que converte ideias em resultados. Capítulo 5. Imaginação. No capítulo 5, Hill apresenta a imaginação como a oficina da mente, o lugar em que o desejo ganha forma, contorno e ação por meio de planos concretos.
ideias não surgem por acaso. Elas são moldadas nessa oficina interna e, quando bem dirigidas, tornam-se a ponte entre o impulso inicial e resultados práticos. Por isso, a imaginação ocupa o quinto passo rumo à riqueza. É ela que traduz anseios em arquitetura de execução. Hill é enfático ao afirmar que a ideia é o principal e que o conhecimento especializado, embora importante, é abundante e barato. O que falta, na maioria dos casos, é justamente a capacidade imaginativa de combinar saberes e transformá-los em um plano vendável. Em outras palavras, a imaginação é o fator escasso que torna o conhecimento útil e lucrativo. A tese se reforça quando o autor observa que vivemos numa era de mudanças rápidas, pródiga em estímulos para expandir a imaginação. Em poucas décadas, a humanidade acelerou a conquista de forças da natureza, aperfeiçoou meios de comunicação instantânea e aumentou drasticamente a velocidade de locomoção, um salto, segundo Hill, viabilizado pela exploração imaginativa de possibilidades técnicas. Desse ponto de vista, a limitação mais séria do ser humano, dentro do razoável, está menos no mundo externo e mais no uso que fazemos dessa faculdade. O topo de seu desenvolvimento ainda não foi atingido. Muitos apenas começaram a utilizá-la, e de modo rudimentar. Para tornar a noção operativa, Hill distingue duas formas de imaginação. A imaginação sintética reorganiza ideias e experiências anteriores em novas combinações, não cria do zero, mas rearranja o material disponível. É a ferramenta de trabalho mais frequente, especialmente útil na resolução de problemas práticos, melhorias e adaptações. Já a imaginação criativa é a porta de entrada das ideias realmente novas. Por meio dela, recebemos palpites e inspirações, captamos vibrações de pensamento de outras pessoas e acessamos, no vocabulário do autor, a inteligência infinita. A imaginação criativa opera melhor quando a mente vibra em alta intensidade emocional. Por exemplo, quando está incendiada por um desejo poderoso e fica mais alerta com o uso deliberado. Assim, enquanto a forma sintética serve ao cotidiano da execução, a criativa abre caminho quando o repertório conhecido não basta. Hill também sustenta que ambas as faculdades se desenvolvem como músculos, enfraquecem na inação, reacendem com prática. Na jornada de converter desejo em dinheiro, a sintética será usada com mais frequência, mas é prudente reconhecer que situações inéditas exigirão aqui e ali o salto qualitativo da imaginação criativa. Daí a importância de cultivar as duas, expondo-se a estímulos ricos, experimentando combinações, registrando ideias e treinando a mente para operar em estados emocionais que favoreçam a recepção de insights. Para mostrar o valor econômico concreto da imaginação, o capítulo narra o caso de uma mulher que, ao elaborar um plano de venda de serviços pessoais para o filho, passou a receber pedidos do país inteiro para criar estratégias semelhantes. Ela montou uma equipe de redatores, artistas e datilógrafos, dramatizou cada caso, elevou a renda de clientes e, confiante no método, passou a cobrar, em grande parte, um percentual do aumento salarial que a ajudava a gerar. O diferencial não era vender melhor o mesmo serviço, mas desenhar um plano que também entregasse valor ao empregador, assegurando que o pagamento extra fosse compensado por desempenho superior. O recado é direto: não existe preço fixo para boas ideias. Quem sabe combiná-las com conhecimento especializado em planos organizados, cria riqueza para si e para o mercado. Essa visão desemboca em uma concepção mais ampla. A imaginação criativa funciona como uma espécie de sexto sentido, a ligação direta entre a mente finita e as fontes de onde brotam revelações, princípios inéditos e descobertas. Ideias e palpites podem emergir da própria mente subconsciente, da mente de outras pessoas ou da inteligência infinita.
Em todos os casos, o desempenho melhora quando a mente está vibrando acima do padrão comum, normalmente graças a estímulos mentais que elevam o estado emocional. É por isso que Hill, ao longo do livro, insiste em cultivar emoções positivas, ambição ética e um ambiente mental fértil. Eles são a matéria-prima invisível que alimenta a oficina da imaginação. Em síntese, a imaginação é um instrumento que transforma o desejo definido em desenho de execução. Ela organiza o que você já sabe, atrai o que ainda não sabe e, quando trabalhada com disciplina e emoção, eleva a probabilidade de descobrir caminhos que o conhecimento inerte jamais entregaria. A escassez não está nas informações, mas em quem as combina com engenho para criar planos que o mundo reconhece e remunera. Capítulo 6. Planejamento organizado. No capítulo 6, Hill descreve o planejamento organizado como a cristalização do desejo em ação, o momento em que a intenção, já atiçada pela fé e arquitetada na imaginação, se condensa em planos práticos, coordenados por pessoas em harmonia e executados com persistência. O autor abre lembrando que tudo começa no desejo, mas que a travessia para o equivalente financeiro exige um método claro de planejar e agir. Esse método, diz ele, inclui formar uma aliança de mentes, o mastermind, para conceber e refinar o plano, definir o que cada membro ganhará em troca da cooperação, reunir-se com frequência até aperfeiçoá-lo e proteger, acima de tudo, a harmonia do grupo, sem a qual não há potência coletiva. A instrução é imperativa. Ninguém trabalha por muito tempo sem compensação. Nenhum plano sobrevive sem a disciplina de encontros regulares e o cuidado com o clima entre os participantes. O mastermind deve ser cultivado como um comitê vivo de experiência, educação, aptidão e imaginação, voltadas a um objetivo único, e a sua eficácia depende de um pacto explícito de vantagens e de boa convivência. A proposta é pragmática: multiplicar sua capacidade individual, conectando-se a competências complementares e transformando a cooperação em um ativo operacional do plano. O capítulo insiste que todo plano sólido nasce de várias cabeças pensando juntas e que, mesmo quando a ideia inicial é sua, a validação e o ajuste pelos demais membros reduzem pontos cegos e aumentam a taxa de acerto. Não por acaso, Hill aconselha submeter cada parte do desenho, metas, sequência de ações, recursos, prazos, à apreciação do grupo, por meio de reuniões ao menos 2 vezes por semana, até que a versão beta esteja pronta para ir a campo. Se essa primeira versão falhar, a postura correta não é lamentar, mas substituí-la por outra, e assim sucessivamente até acertar. A derrota, quando aparece, deve ser lida como diagnóstico do plano, não como veredito sobre a sua capacidade. A maioria fracassa, adverte o autor, menos por falta de inteligência, do que por falta de persistência em criar novos planos para substituir os que se mostram frágeis. O caráter iterativo do planejamento é central. Experimentar, aprender, revisar e relançar, mantendo o desejo firme e a disciplina diária. Para fixar isso, Hill recorre a contrastes didáticos. Thomas Edison, lembra ele, encontrou derrota temporária 10.000 vezes antes de chegar à lâmpada incandescente. Henry Ford não se tornou rico por possuir a mente mais brilhante, e sim por adotar e seguir um plano que se provou sólido, enquanto muitos com mais escolaridade permaneceram pobres por carecer de um plano que funcionasse. A tese é direta. A grandeza do seu resultado não pode exceder a solidez dos seus planos, e quando as circunstâncias mudam, como nas crises, é preciso mudar os planos, mantendo a persistência, sob pena de transformar a derrota temporária em fracasso. A mensagem não romantiza o erro. Ela o enquadra como componente esperado do processo de planejamento, que pede métricas, coragem para revisar e preparo emocional para começar de novo. Um bloco substancial do capítulo trata de liderança, porque para Hill, planos não se executam sem alguém que os personifique. O autor diferencia seguidores e líderes. Observa que não há desonra em seguir. Muitos grandes líderes começam assim,
mas sugere decidir desde o início em qual papel você pretende atuar e lembrar que a recompensa costuma ser proporcional à responsabilidade assumida. Em seguida, apresenta atributos essenciais de liderança: coragem baseada no autoconhecimento e no domínio do ofício, autocontrole, senso de justiça, firmeza de decisão, definição de planos, hábito de fazer mais do que é pago para fazer, personalidade agradável, simpatia e compreensão e domínio dos detalhes. O líder eficaz, além disso, assume plena responsabilidade pelos erros do time, inspira pela conduta e não pela imposição de autoridade, preferindo incentivar a incutir medo. Dentre as causas de fracasso na liderança, Hill destaca a falta de imaginação, o egoísmo que rouba méritos dos subordinados, a intemperança, a deslealdade, a ênfase em autoridade e a vaidade do título. O recado é operacional. O plano precisa de alguém que una caráter, método e exemplo para manter o grupo coeso, orientar decisões sob pressão e sustentar o ritmo da execução. A segunda metade do capítulo desce do conceito à prática de vender serviços pessoais, porque é assim que a maioria começa a acumular riqueza, trocando ideias e trabalho por remuneração. Hill mostra que há uma nova profissão, a do publicitário ou planejador de serviços pessoais, e que a demanda por esse tipo de serviço cresce justamente nos períodos de crise, quando velhas fórmulas caducam e as pessoas precisam reposicionar o próprio valor. Ele expõe, então, passos objetivos para quem busca um cargo melhor: decidir exatamente o trabalho desejado, escolher a empresa-alvo, estudar políticas, equipe e possibilidades de crescimento, definir por autoanálise o que você pode oferecer em vantagens concretas. Esquecer a mentalidade de pedir emprego e, em vez disso, apresentar um plano de como gerar valor para a empresa. Redigir esse plano com um bom profissional e levá-lo à autoridade que decide. Parece mais trabalhoso, mas economiza anos na escada de progressão. O mesmo princípio vale para o currículo, tratado como um vendedor bem vestido, com preparo caprichado e originalidade, encadernação cuidadosa, informações completas e uma apresentação que chame atenção de forma respeitosa. Tudo é comunicação de valor e planejamento é também embalagem. A utilidade desse enfoque se amplia quando se percebe que planejar a venda de si mesmo é um ensaio para planejar qualquer negócio. No fundo, a habilidade de traduzir promessas em propostas verificáveis, de dramatizar benefícios de modo honesto e de alinhar expectativas com execução é o coração do planejamento organizado. É por isso que Hill inclui no final um amplo questionário de autoanálise com perguntas sobre orçamento de tempo, disciplina, base de decisões, qualidade do serviço prestado, conduta com associados e até se você compraria os seus próprios serviços pelo preço que pede. A ideia é provocar inspeção honesta e gerar dados para ajuste do plano, lembrando que aprimorar a oferta pessoal, mais competência, melhor atitude, maior confiabilidade é atualizar o produto que você leva para o mercado. Em última análise, o capítulo amarra os passos anteriores numa engrenagem. O desejo define o porquê. A fé sustenta o eu consigo. A autossugestão instala o eu me vejo fazendo. A imaginação desenha como pode ser. E o planejamento organizado decide como será. Quem faz o quê, quando, com quais recursos, sobre qual liderança e qual cadência de revisão. O ponto decisivo é entender que planos são organismos vivos, exigem cooperação qualificada, harmonia, métricas, revisão constante e coragem para recomeçar melhor. A riqueza, nesse enquadramento, não premia o improviso eterno nem a teimosia cega, e sim a capacidade de aprender rápido com a realidade, manter a coesão do grupo e insistir até que a combinação plano mais execução alcance a solidez necessária. A frase que atravessa o capítulo poderia ser: o sucesso dispensa explicações, o fracasso não admite álibis. Quem organiza o conhecimento certo, reúne as pessoas certas, estabelece recompensas claras, cuida do clima e itera com persistência, aproxima-se do resultado e, quando tropeça, lê o tropeço como pista de melhoria,
não como justificativa para parar. Capítulo 7. Decisão. Neste capítulo, Hill apresenta a decisão como a alavanca que põe em marcha tudo o que veio antes. Sem decidir, o desejo não se move, a fé não se consolida, a autossugestão gira em falso e a imaginação permanece estéril. Ele abre declarando a procrastinação como o inimigo comum que quase todos precisam vencer, e sustenta essa tese com a própria pesquisa. Na análise de mais de 25.000 casos de fracasso, a falta de decisão aparece entre as causas principais. Na análise de centenas de milionários, surge um padrão inverso: o hábito de tomar decisões prontamente e mudá-las lentamente, apenas quando necessário. A diferença de comportamento é decisiva. Quem acumula riqueza define e sustenta escolhas. Quem não acumula, adia a deliberação e, quando decide, muda rápido e com frequência, dissipando energia e credibilidade. A lição é simples e exigente. Cultivar decisão não é decidir qualquer coisa, mas decidir com prontidão e persistência, consciente de que a indecisão drena tempo, confiança e oportunidades. Para tornar a ideia palpável, Hill recorre ao exemplo de Henry Ford. Sua reputação de obstinado nasce, na leitura do autor, do hábito de fixar uma rota e só alterá-la lentamente, mesmo sob forte pressão externa, como quando manteve o modelo T, apesar do clamor por mudanças. A obstinação, nesse contexto, é o lado prático da decisão. Uma vez escolhida a direção, o líder protege o foco, assegura a continuidade e não negocia o essencial ao primeiro vento contrário. Não se trata de teimosia cega, e sim de coerência estratégica com tempo suficiente para que um plano se prove. Hill amplia o argumento ao observar que a indecisão costuma ser um hábito formado cedo e reforçado por sistemas educacionais que não treinam a escolha definida. Jovens saem da escola sem objetivo claro, aceitam o primeiro emprego que aparece e, nessa deriva, perdem o comando da própria trajetória. O autor chega a afirmar que 98 em cada 100 assalariados trabalham onde estão por nunca terem decidido, com método, o que queriam fazer e para quem queriam trabalhar. Sua proposta é inverter a lógica, impor à formação e à carreira o mesmo rigor de escolha que se exige de um plano de negócios. Começar pelo objetivo principal definido e derivar dele as decisões de preparo, posicionamento e abordagem. Como decidir? O capítulo insiste que decisão autêntica requer coragem. Os signatários da Declaração de Independência arriscaram a vida ao firmar um compromisso. Na vida econômica, embora não se arrisque a própria vida, arrisca-se a liberdade financeira ao escolher com clareza o trabalho desejado e exigir da vida o preço pedido por essa escolha: preparo, disciplina, serviço útil. Para Hill, independência financeira, prosperidade e posições desejáveis não estão ao alcance de quem não decide esperar, planejar e demandar tais coisas com método. A estabilidade nasce do ato inicial de dizer "é por aqui" e sustentar esse sim com as consequências operacionais adequadas. A ponte com os capítulos anteriores e posteriores é direta. Decidir é o que converte desejo em compromisso temporal, prazo. Transforma a fé em comportamento visível, ações no calendário. Da matéria à autossugestão, declarações que agora têm um alvo concreto, e oferece trilhos para a imaginação, planos que precisam ser prototipados, testados e ajustados. Não por acaso, Hill remete o leitor ao capítulo de planejamento organizado. As instruções para vender serviços pessoais, escolher o empregador certo e estruturar uma proposta de valor só produzem efeito em quem decide aplicá-las de maneira definida. Decidir é, portanto, o gesto que fecha o circuito entre intenção e execução. Sem ele, o método permanece teórico. Com ele, tudo ganha densidade prática. O subtexto moral do capítulo também é claro. Em tempos de medo e instabilidade, a indecisão parece prudência, mas no longo prazo ela custa caro. Viver em modo espera entrega a agenda a pressões externas, dilui a autoestima e abre espaço para que opiniões alheias substituam convicções pessoais. A decisão, ao contrário, organiza o caos.
simplifica escolhas diárias, comunica segurança a parceiros e clientes, protege o foco contra distrações e diminui a vulnerabilidade a modas e boatos. Decidir não elimina a necessidade de corrigir a rota. Mudanças lentas continuam no repertório. Apenas proíbe o zigue-zague reativo que impede a maturação de qualquer aposta. No fim, o capítulo convoca o leitor a um ato de soberania íntima. Escolher com prontidão, sustentar com coragem, corrigir com parcimônia e, sobretudo, assumir as consequências da própria voz. A riqueza sugere Hill prefere quem decide primeiro e melhor, e paga o preço de manter essa decisão viva até produzir o resultado que ela promete. Capítulo 8. Persistência. O 8º capítulo apresenta a persistência como o motor que sustenta a travessia entre o desejo e sua contrapartida prática. Sem esforço continuado, o impulso inicial se dissipa e o plano não amadurece. Ele a define como fator essencial na transmutação do desejo em equivalente monetário e assenta sua base na força de vontade, insistindo que vontade somada a um desejo intenso formam um par irresistível. Por isso, tantas figuras tidas como frias ou implacáveis, Ford, Carnegie, Rockefeller e Edison, foram, no fundo, homens de plano aplicado com constância. A imagem é lapidar. A persistência, para o caráter, é o que o carbono é para o aço. A partir daí, o autor tira a persistência do terreno da virtude abstrata e a coloca como prática testável. O primeiro teste, diz ele, aparece quando se tenta seguir os 6 passos do capítulo 1. A maioria lê, volta à rotina e nunca os executa. Esse hiato entre intenção e ação revela o quanto a persistência é rara e o quanto sua ausência está por trás do fracasso. A boa notícia é uma fraqueza superável, e a facilidade de superá-la depende inteiramente da intensidade do desejo. O ponto de partida é o próprio fogo do objetivo. Desejos fracos geram resultados fracos, como fogo fraco produz pouco calor. Daí a ênfase em reforçar diariamente a imagem do que se busca para reabastecer o impulso de continuar. Hill procura, então, tornar a persistência treinável, ao mapeá-la como estado mental que se apoia em causas definidas. Ele lista 8 fatores que a nutrem: definição clara de objetivo, desejo ardente, autoconfiança, planos definidos, mesmo que ainda imperfeitos, conhecimento preciso, em vez de palpites, cooperação harmoniosa, força de vontade e hábito. O conjunto revela a lógica do método. Objetivos nítidos e planos, individualmente, dificultam a desistência. Autoconfiança eliminam o que atrasa a tomada de decisão. O apoio e vontade ajudam a concentrar o esforço necessário, e o hábito fecha o circuito, porque a mente absorve o que repete, inclusive coragem, que cresce por repetição de atos corajosos. Nesse enquadramento, a persistência deixa de ser temperamento e vira um protocolo de preparo mental e ambiental. Para ajudar o leitor a diagnosticar onde se encontra depois, o capítulo apresenta um inventário de sintomas da falta de persistência. Hill chama essa lista de verdadeiros inimigos e começa pelo óbvio que muitos ignoram: não reconhecer ou definir com clareza o que se quer, e a procrastinação, com ou sem motivo, que costuma vir travestida de justificativas plausíveis. O convite é a uma autoavaliação corajosa, estudar esses sinais, localizar os pontos vulneráveis e atacá-los com o conjunto de causas que alimenta a persistência, reconstruindo o músculo com treino deliberado. Hill acrescenta um elemento quase dramático à pedagogia do capítulo ao afirmar que não existe substituto para a persistência. No início, o progresso parecerá lento. O mérito está em continuar quando o desânimo cobra sua taxa. Ele fala de um guia oculto, uma metáfora para a realidade que testa quem deseja grandes conquistas com experiências desanimadoras. Quem se levanta após a derrota e insiste
é, mais cedo ou mais tarde, recompensado. Além do resultado material, recebe um prêmio mais profundo, a certeza de que todo fracasso carrega a semente de um benefício equivalente. Essa visão reorganiza a relação com os reveses. Deixam de ser definitivo não e passam a ser informações para ajustar a abordagem, com o compromisso de não aceitar a marcha ré como destino. No plano prático, o capítulo também amarra a persistência aos demais passos da filosofia de Hill. É ela que protege o plano contra o primeiro vento contrário, que dá tempo para a imaginação refinar a solução e para o mastermind oferecer correções, que sustenta a fé como estado emocional operativo e que converte a autossugestão em ação diária. Além disso, ao lembrar ao leitor que a construção de uma fortuna envolve aplicar os 13 princípios com constância, Hill evita a armadilha do atalho mental. Não há um único golpe de sorte. A consistência no conjunto: objetivo, desejo, fé, autossugestão, conhecimento, imaginação, planejamento, decisão e então persistência, repetida até a maturação do resultado. Em síntese, persistência é o capítulo que ensina a permanecer no jogo tempo suficiente para vencer. Seu núcleo é simples e exigente. Aumente o fogo do desejo, blinde a mente com causas que suportam o esforço, diagnostique seus sintomas de recuo e recuse substitutos fáceis. As derrotas temporárias virão, mas a tarefa é transformá-las em degraus, não em paradeiros. Quando esse padrão se instala, a execução deixa de ser um zigue-zague reativo e passa a ser um curso mantido com propósito, exatamente o terreno em que resultados extraordinários, cedo ou tarde, tendem a aparecer. Capítulo 9. O poder do Mastermind. No capítulo 9, Hill apresenta o Mastermind como a força multiplicadora que converte os esforços individuais em poder organizado. Não é networking difuso nem amizade informal, mas uma aliança deliberada entre duas ou mais pessoas que coordenam conhecimento e trabalham em perfeita harmonia com um objetivo definido. Quando essa harmonia existe, surge um efeito que o autor descreve como uma mente terceira, algo maior do que a soma das partes, capaz de produzir ideias, coragem e energia que nenhum membro isolado alcançaria. A tese é simples e radical. Grandes fortunas, grandes empresas e grandes realizações não são produtos de geniais solitários, mas de mentes sintonizadas e disciplinadas em torno de um plano comum. Hill distingue dois planos de potência nessa aliança. O primeiro é econômico. Um grupo bem organizado amplia competência técnica, acesso à informação, crédito e oportunidades. O que um não sabe, o outro supre. O que falta de capital em um é complementado pela reputação e pelos relacionamentos de outro. O que seria uma tentativa tímida de um indivíduo torna-se um movimento de escala quando os membros compartilham recursos e se responsabilizam pelos resultados. O segundo plano é psicológico. Sobre forte propósito e clima emocional positivo, a cooperação gera um estado de espírito coletivo que ele chama de energia extra, algo perceptível em equipes que parecem trabalhar no mesmo pulso, onde a confiança reduz o atrito, acelera decisões e sustenta a persistência em momentos críticos. Sem harmonia, não há mastermind, há apenas reunião. Com harmonia, a imaginação criativa de cada um é estimulada e a fé mútua faz com que o grupo acredite antes e por mais tempo do que uma pessoa isolada. A harmonia pedida por Hill é concreta. Ela exige regras claras de troca. Ninguém coopera de forma contínua sem recompensa adequada. Cada membro precisa enxergar seu ganho específico, financeiro, de aprendizado, de influência, de participação nos lucros e comprometer-se com entregas equivalentes. Exige também cadência, encontros regulares para revisar o plano, ajustar papéis, remover ruídos e renovar o pacto de cooperação. E exige, sobretudo, vigilância sobre o clima.
Ciúme, vaidade, deslealdade e autoritarismo destroem um vínculo invisível que dá ao mastermind sua vantagem. A liderança aqui é curadoria de pessoas e de ambiente. Selecionar habilidades complementares, alinhar expectativas, promover justiça, reconhecer méritos e conter vaidades antes que se tornem fissuras. O capítulo ilustra, direta ou indiretamente, como magnatas como Andrew Carnegie e Henry Ford se cercaram de pessoas com conhecimentos superiores aos seus em áreas específicas e colheram os frutos dessa coordenação. O organizador do Mastermind não precisa deter todo o saber, precisa orquestrá-lo ao serviço de um fim, dar direção, ritmo e padrões de cooperação. É por isso que o Mastermind conversa com os capítulos anteriores. O desejo fornece o porquê, a fé dá energia emocional, a autossugestão instala a convicção. O conhecimento especializado e a imaginação alimentam o conteúdo dos planos, e o Mastermind cria a câmara de combustão onde tudo isso se transforma em potência prática. Ao final, a mensagem é inequívoca. Se deseja resultados extraordinários, não tente vencer sozinho. Desenhe a sua aliança, defina a recompensa de cada membro, estabeleça encontros e proteja a harmonia como um ativo. É nesse campo de força que ideias se tornam decisões, e decisões se tornam realizações. Capítulo 10. O mistério da transmutação do sexo. Hill trata a transmutação do sexo como o 10º passo para a riqueza e a descreve, logo de início, sem misticismo. Transmutar é mudar a forma de uma energia em outra, desviando deliberadamente a mente de impulsos de expressão física para impulsos criativos, intelectuais, artísticos ou empresariais. A emoção sexual, diz ele, produz um estado mental de grande intensidade. Por ignorância, costuma-se reduzi-lo ao puramente físico, mas essa mesma energia contém 3 potencialidades construtivas: perpetuação da espécie, manutenção da saúde e, sobretudo, a capacidade de elevar a mediocridade à genialidade, quando devidamente redirecionada. No centro do argumento está a força do desejo sexual. Para Hill, é o mais poderoso dos desejos humanos. Impulsionado por ele, o indivíduo tende a apresentar agudeza de imaginação, coragem, força de vontade e persistência que não demonstra em outros momentos. Essa pressão energética é tamanha que muitos arriscam reputação e segurança para saciá-la. Daí o ponto-chave. Dominar e redirecionar essa força, em vez de reprimi-la, permite conservar seus atributos e canalizá-los para a criação de valor em qualquer vocação, inclusive na acumulação de riquezas. Transmutar, portanto, é um ato de vontade orientada, não de repressão culpada. Para deixar claro que não se trata de sufocar a natureza, Hill recorre a uma metáfora. Um rio represado pode ser contido por algum tempo, mas acabará forçando passagem, assim também a emoção sexual. Se não encontra rota superior, buscará vias puramente físicas, por vezes menos nobres. A boa fortuna está com quem aprende a dar a essa emoção uma expressão criativa sustentável. Com isso, eleva-se ao estatuto de genialidade funcional. A disciplina pedida é dupla: força de vontade para desviar o impulso no momento em que surge e rotina de expressão, trabalho, arte, empreendimento que sirva de canal permanente. O capítulo também apresenta uma tese sociopsicológica que Hill diz extrair de extensas biografias. Homens e mulheres de maiores realizações exibem natureza sexual altamente desenvolvida e aprenderam a arte da transmutação. Além disso, muitos grandes realizadores foram motivados pela influência de uma mulher, o que sugere que vínculos afetivos significativos potencializam o direcionamento dessa energia. No limite, a emoção do sexo é chamada de força irresistível. Quando adequadamente combinada com intenção e propósito, confere ao indivíduo um superpoder de ação. Essa potência cresce, segundo Hill, quando a emoção sexual é misturada ao amor e ao romance.
O encontro dessas três emoções remove obstruções entre a mente humana e a chamada inteligência infinita, favorecendo insights, inspiração e criatividade superior, o terreno de onde nasce um gênio. O autor também oferece uma pedagogia conjugal. Amor e sexo não são a mesma coisa. O primeiro é espiritual, o segundo é biológico, e a compreensão madura dessas emoções reduz desarmonias nos relacionamentos, convertendo o cotidiano em trabalho de amor e sustentando um estado mental elevado, mais próximo do espiritual, no qual a criatividade floresce. Em termos práticos, Hill sugere que se cultive rotinas que convoquem a energia emocional do sexo para atividades que exijam imaginação e esforço dirigido, planejamento de negócios, produção intelectual e artística, desenvolvimento de produtos, liderança de equipes. Não é coincidência, no esquema do livro, que a transmutação apareça depois de desejo, fé, autossugestão, conhecimento, imaginação, planejamento e decisão. Ela alimenta todos esses passos com combustível emocional de auto-octanagem. A energia sexual amplifica a autossugestão, pois adensa a emoção nas declarações, enriquece a imaginação criativa, pois eleva o estado vibracional em que surgem insights, suporta a persistência ao fornecer vigor e entusiasmo, e dá magnetismo à liderança. Onde essa energia é negligenciada ou mal compreendida, surgem dispersão, culpas improdutivas e ciclos de indulgência e repressão que drenam a criatividade. Onde é canalizada, o indivíduo experimenta mais foco, maior capacidade de trabalho e atração de colaboradores e oportunidades, pois sua convicção e vitalidade se tornam perceptíveis. Ao final, a mensagem de Hill é de integração e maturidade. Reconhecer a força da emoção sexual, honrá-la como fonte de vida, saúde e criatividade e dirigi-la com inteligência para o que se deseja construir. Transmutar não é negar o corpo, é elevar o impulso ao nível da criação. Quando amor, sexo e romance se alinham a um propósito digno e a um plano, a energia resultante tende a produzir obras, empresas e destinos que excedem o padrão comum. E essa, para Hill, é a verdadeira química-chefe por trás de muitas biografias de grandeza. Capítulo 11. A mente subconsciente. O 11º capítulo descreve a mente subconsciente como o elo vivo entre o pensamento consciente, a imaginação criativa e aquilo que chama de inteligência infinita. Ela opera sem descanso, recolhendo as ideias dominantes, principalmente as que chegam carregadas de emoção, e traduzindo-as em impulsos que orientam escolhas, hábitos e, por fim, resultados. Por não raciocinar nem julgar, a mente subconsciente aceita com igual facilidade tanto sugestões construtivas quanto destrutivas. Por isso, o conteúdo emocional que a alimenta é decisivo. Se medo, dúvida e cinismo dominam, o subconsciente reforça a hesitação e autossabotagem. Se desejo definido, fé e esperança predominam, ele sustenta foco, coragem e persistência, e nessa vibração, a pessoa percebe oportunidades, conexões e timing que antes não enxergava. A ferramenta prática para dirigir esse intermediário mental continua sendo a autossugestão. Hill retoma os passos de desejo e fé, escrever o objetivo principal com quantia, prazo e o que será entregue em troca, ler a declaração 2 vezes ao dia em voz alta, visualizar-se já na posse do resultado e, sobretudo, sentir a emoção correspondente. A emoção é apresentada como tinta indelével. Palavras frias não gravam comandos duradouros. O autor recomenda tratar a mente subconsciente como um parceiro de trabalho, a quem se dão instruções claras e diárias, mantendo a linguagem interna alinhada ao que se pretende realizar. Com o tempo, essa disciplina instala um padrão afetivo-cognitivo que facilita decisões coerentes, torna a atenção seletiva para pistas relevantes e sustenta a rotina exigida pelo plano. Hill organiza o capítulo em torno de 2 conjuntos emocionais. De um lado, emoções positivas, desejo, fé, amor, sexo,
entusiasmo, romance, esperança, que energizam a autossugestão e funcionam como combustível de alto teor para a imaginação criativa. De outro, emoções negativas, como medo, inveja, ódio, ciúme, vingança, superstição e raiva, que invadem a mente quando ela fica vazia ou mal protegida. O ponto não é negar sentimentos, mas selecionar o que deixará residência na consciência. A recomendação é cuidar do ambiente mental e social. Leituras, conversas, músicas, notícias e relações devem favorecer emoções positivas, porque elas são as portadoras mais eficazes das mensagens que o subconsciente traduz em ação. O capítulo também atribui à oração, entendida como diálogo intenso e sincero com a inteligência infinita, o papel de canal privilegiado para instruir o subconsciente. Não se trata de fórmula mística, mas sim de um estado de concentração e devoção que combina foco, emoção e sentido de propósito, potencializando a recepção de ideias úteis. Nesse estado, a imaginação criativa tende a oferecer palpites e soluções inusitadas que o leitor deve capturar e testar no plano. Tudo converge para a mesma engenharia mental. Um objetivo nítido, repetido com emoção, protegido por um clima interior favorável, abastece a mente subconsciente com diretrizes claras, e ela, por sua vez, devolve impulso, disciplina e sensibilidade para oportunidades até que o desejo se converta em sua contrapartida prática. Assim, a mente subconsciente é o coração silencioso do método de Hill. Aquilo que você a ensina com insistência e sentimento, ela trabalhará para tornar real. Capítulo 12. O cérebro. Neste capítulo, Hill descreve o cérebro como uma estação transmissora e receptora de pensamento, uma metáfora que organiza toda a sua engenharia mental. Assim como no rádio, ideias viajam em vibrações. Quando a mente é intensificada por emoção, essas vibrações alcançam frequência alta o suficiente para serem captadas por outros cérebros e para imprimir comandos no próprio sistema psíquico. A tese central é que pensamentos impregnados de emoção, sobretudo as emoções intensas, saltam de um cérebro a outro e retornam ao emissor em forma de impulso de ação, coragem e clareza, desde que se mantenha o estado vibracional elevado. O cérebro, portanto, não apenas produz ideias, ele emite e sintoniza ideias que circulam no éter do ambiente mental humano. Para sustentar a metáfora, Hill articula as duas estações do aparelho mental. A mente subconsciente opera como a estação transmissora, enviando ao éter os pensamentos carregados de sentimento. A imaginação criativa funciona como a estação receptora, captando ideias liberadas por outros cérebros, além de inspirações oriundas de fontes mais sutis. O elo entre as duas é a autossugestão, que fornece um mecanismo prático para ligar e regular a transmissão. Ao repetir, com emoção, uma declaração de objetivo, você dá forma e intensidade às vibrações que o subconsciente emite, ao mesmo tempo em que prepara a imaginação para receber palpites e combinações úteis. Nesse arranjo, mensagem, o que se pensa, modulador, a emoção que intensifica, e meio, o éter psíquico, compõem um circuito coerente. A intensificação emocional é o ponto de virada. Hill afirma que apenas vibrações de padrão extraordinariamente alto passam de um cérebro a outro. Pensamentos comuns, frios, permanecem locais e pobres em efeitos. Entre as emoções elevadoras, a emoção sexual ocupa o topo. Quando transmutada, isto é, redirecionada do impulso puramente físico para fins criativos, ela acelera a frequência da mente, tornando a imaginação criativa muito mais receptiva a ideias, e, simultaneamente, conferindo o sentimento aos próprios pensamentos, condição essencial para que o subconsciente os capte e execute. Em termos operacionais, usar bem a energia emocional significa duas coisas: aumentar a capacidade de captar ideias, receptor, e dar potência para transmitir comandos claros ao subconsciente, transmissor. Essa física mental é ilustrada por uma analogia técnica. Como no rádio, o som só cruza o éter depois de ser intensificado milhões de vezes. De modo análogo,
a mente precisa modular pensamentos em alta vibração para que atravessem o meio e sejam recebidos. Hill extrapola a figura também para a prece. Palavras vazias não bastam. É a fé que transforma a vibração do pensamento em natureza espiritual, apta a ser reconhecida e respondida. A fé, por sua vez, não convive com o medo. Um exclui o outro. No plano prático, isso significa que é inútil tentar emitir enquanto se nutre dúvida e cinismo. O trabalho é elevar o estado emocional e estabilizá-lo. O capítulo, assim, encaixa as peças dos anteriores. Da imaginação vem a recepção de ideias novas. Da autossugestão, a ligação do transmissor. Da transmutação do sexo, o combustível de alta octanagem que eleva a frequência. Da mente subconsciente, a capacidade de enviar e executar comandos. E da fé, a qualidade vibracional que abre o circuito superior. Hill ainda destaca que a captação pelo cérebro não se limita à própria produção. A mente, quando vibrando alto, sintoniza pensamentos liberados por outras mentes, razão pela qual alianças harmoniosas, como o Mastermind, ampliam exponencialmente a quantidade e a qualidade dos insights disponíveis. Em síntese, o cérebro explica como a mente humana, tratada como um sistema de telecomunicação, organiza a energia emocional em comunicação eficaz, converte sinais em planos e, enfim, transforma desejo em realização. A limitação, nesse quadro, não reside no meio, o éter das ideias, mas na capacidade de elevar e manter a vibração mental, pela escolha deliberada de emoções, crenças e hábitos de pensamento. Capítulo 13. O sexto sentido. No capítulo 13, Hill apresenta o sexto sentido como a etapa culminante de sua filosofia, um modo de percepção que opera além da razão deliberada e da análise consciente, por meio do qual a chamada inteligência infinita transmite ideias, advertências e oportunidades em forma de intuições, palpites e pressentimentos que chegam quando a mente está preparada. Ele insiste que esse canal não se força nem se explica por completo, surge como um atalho da sabedoria depois que os demais princípios, desejo definido, fé, autossugestão, conhecimento especializado, imaginação, planejamento, decisão, persistência do mastermind, transmutação do sexo, mente subconsciente e cérebro foram, por assim dizer, incorporados ao caráter e ao hábito. Quando a mente vibra em estado emocional elevado e disciplinado, a antena do sexto sentido fica mais sensível, e aquilo que pareceria coincidência a um observador distraído se mostra ao praticante como resposta oportuna a uma necessidade real. Para tornar a noção menos etérea, Hill registra sua prática dos conselheiros invisíveis. À noite, já deitado, ele imaginava reunir-se com figuras que admirava, de Emerson a Lincoln, de Edison a Carnegie, e, em silêncio, pedia conselhos sobre problemas concretos. Com o tempo, as personalidades imaginadas começaram a responder com sugestões específicas, como se possuíssem vida própria. A experiência ficou tão vívida que o autor interrompeu a prática por algum período. Ele não apresenta isso como um fenômeno sobrenatural, e sim como um método de mobilizar a imaginação criativa e o subconsciente em alta rotação sob intenso foco emocional até que emergissem insights práticos. O relato serve a dois propósitos: ilustrar que o sexto sentido se manifesta com mais frequência quando a mente está devidamente excitada por emoções positivas, amor, fé, entusiasmo, romance, esperança e especialmente o impulso sexual transmutado, e mostrar que a técnica depende de disciplina e propósito, não de passividade. Hill observa também que o sexto sentido costuma se expressar como cautelas oportunas. Muitas pessoas, diz ele, ignoram pequenos avisos, um desconforto súbito, uma hesitação não racional, e avançam em decisões que mais tarde se revelam desastrosas. Quando a mente foi treinada pelos princípios anteriores, esses sinais sutis ganham inteligibilidade. O indivíduo aprende a escutar, por detrás do ruído, uma espécie de direção prudente que não anula a razão, mas a complementa. Daí a ênfase na higiene emocional. O medo, principal inimigo do livro, abaixa a frequência e bloqueia a recepção. A fé, ao contrário, eleva a mente e abre o canal.
O capítulo, portanto, não recomenda abdicar do pensamento crítico, e sim somar-lhe uma camada de sensibilidade que afina o julgamento, especialmente em decisões complexas, de tempo escasso ou de alto impacto. Ao final, o sexto sentido funciona como síntese espiritual prática da obra. Quando você deseja com clareza, crê com emoção, instrui o subconsciente com autossugestão, organiza conhecimento e imaginação em planos, decide e persiste em cooperação harmoniosa, canaliza a energia emocional e cuida do clima interior, a mente passa a operar em um patamar no qual oportunidades parecem encontrá-lo. O sexto sentido é o nome que Hill dá a esse estado de prontidão criativa, onde ideias realmente novas e alertas salvadores chegam sem esforço aparente, e onde a sorte, muitas vezes, nada mais é do que preparação sintonizada com o momento. Capítulo 14. Como vencer os 6 fantasmas do medo. No capítulo final, Hill fecha a arquitetura da sua filosofia apontando a raiz emocional que ainda pode sabotá-la: o medo. Ele escreve que, antes de pôr qualquer parte do método em prática, a mente precisa ser preparada, e essa preparação começa identificando e eliminando um trio que anda sempre de mãos dadas: indecisão, dúvida e medo. A sequência é traiçoeira. A indecisão se cristaliza em dúvida e ambas se unem até se tornarem medo, porque normalmente germina devagar, fora do radar consciente. Enquanto um deles permanecer, o sexto sentido não funciona plenamente e a pessoa permanece aquém do próprio potencial. O objetivo do capítulo, portanto, é iluminar a causa e a cura dos 6 medos básicos, convidando o leitor a uma autoanálise honesta enquanto estuda cada um deles. Logo na abertura, Hill opõe a fé versus medo, recordando que os capítulos anteriores mostraram como desenvolver fé por meio do desejo, da autossugestão e do trabalho com o subconsciente, e que agora é hora de dominar os medos que minam esse edifício. Ele insiste que esses inimigos são fantasmas, criações da imaginação descontrolada que, embora não tenham corpo, podem ser perigosas como se andassem pela terra, pois habitam o subconsciente e dali governam atitudes sem serem notados. Não por acaso, o autor menciona o fantasma da pobreza, que, em 1929, apoderou-se de milhões de mentes e ajudou a deflagrar a pior depressão econômica do país, um exemplo de como um medo coletivo pode produzir efeitos concretos em mercados e decisões. A lista que organiza o capítulo apresenta 6 medos básicos, sob os quais se agrupam todos os demais: medo da pobreza, de crítica, de doença, de perder o amor de alguém, de envelhecer e da morte. Hill observa que todo ser humano sofre de alguma combinação deles, e que muitos são afortunados se não sofrem com os 6. Na base da maioria das preocupações individuais está o medo da pobreza. O convite aqui é direto: nomear cada medo, observar em que momento se manifesta e mapear seus hábitos, porque não se vence o inimigo que não se conhece. Ao tratar do medo da pobreza, o texto destaca seu poder paralisante. Ele se alimenta da indecisão, rouba a iniciativa e esgota a imaginação prática, levando a adiar escolhas, a aceitar derrotas sem protesto e a procurar desculpas plausíveis para postergar. Hill lembra que a mente, quando dominada por imagens de escassez, passa a escolhê-las no cotidiano, criando um círculo vicioso. A cura, no contexto do livro, não é negar riscos, mas reinstalar a fé e a disciplina nos 6 passos do desejo definido, reprogramando o diálogo interno para que a imaginação trabalhe a favor do plano. O medo de crítica, por sua vez, surge com frequência comparável e tem efeitos igualmente fatais para a realização pessoal. Pais e chefes que o semeiam por meio de censuras desnecessárias criam complexos de inferioridade. Nos adultos, esse medo destrói a iniciativa e desestimula o uso da imaginação. Hill descreve traços típicos de quem foi tomado por ele: timidez que se expressa em nervosismo e desvio do olhar, falta de compostura, hesitação crônica, hábito de concordar sem examinar, extravagância para parecer ser, bajulação na presença e maledicência na ausência. Tudo isso consome energia que deveria sustentar a ação e o aprendizado.
O medo de doença aparece como uma combinação de sugestão negativa e hipersensibilidade. A pessoa transforma pequenas sensações em prenúncios de grandes males e vive em estado de vigilância ansiosa, frequentemente agravado por conversas e notícias alarmistas. Hill não prega irresponsabilidade com a saúde. Defende que se reconheça o papel da emoção e da sugestão no agravamento de sintomas e que se substitua a ruminação por hábitos de higiene mental e física que reforcem a autoconfiança. O medo de perder o amor de alguém costuma alimentar ciúme, vigilância e manipulações que corroem as relações que pretendia proteger. O antídoto, novamente, está nas emoções positivas: respeito, cooperação, romance, fé, que sustentam confiança e diminuem o espaço para fantasias destrutivas. O medo de envelhecer se manifesta tanto em comportamentos de camuflagem, ostentação, competição juvenil, quanto em apegos que impedem a pessoa de colher os benefícios da maturidade. Hill recomenda focar nas vantagens do tempo, prudência, rede, reputação e manter a mente ocupada com metas que deem sentido aos anos. Por fim, o medo da morte, em culturas encharcadas de crenças supersticiosas, pode paralisar projetos e relações. O autor sugere que se despa esse tema de sensacionalismo, lembrando que o valor da vida está em como se usa o tempo presente, e não como se teme o fim inevitável. Para além do retrato dos medos, o capítulo insiste no método. A mente precisa ser limpa para a riqueza. Essa limpeza não é um ato único, mas um processo de substituir hábitos emocionais negativos por positivos, cultivar ambientes e relações que reforcem a esperança e a iniciativa e relembrar diariamente o objetivo principal definido para que a atenção se mantenha no que se quer construir. É por isso que o índice do livro qualifica este capítulo como limpando o cérebro para a riqueza. Sem esse saneamento emocional, os princípios anteriores patinam. Com ele, a fé encontra terreno fértil e o sexto sentido volta a operar como antena para oportunidades e cautelas oportunas. O tom prático reaparece quando Hill convida o leitor a fazer uma autoanálise durante a leitura, observar sinais sutis, listar sintomas, rastrear situações e pessoas que disparam cada medo e elaborar contramedidas. Ele alerta que muitos desses fantasmas se escondem no subconsciente e podem ser difíceis de localizar, justamente porque foram aprendidos cedo e ficaram encobertos por racionalizações elegantes. O exercício, portanto, pede disciplina e coragem. Detectar, nomear, desmantelar e substituir. A cada avanço, a mente readquire liberdade para imaginar, decidir e persistir. Ao final, a mensagem é simples e exigente. Medo é matéria mental. Trata-se de fantasmas que se alimentam de indecisão e dúvida. A cura começa quando a pessoa decide, com fé e método, que não negociará mais com esses inimigos, reocupando o espaço interior com ideias dominantes positivas, hábitos de ação e ambientes que reforcem sua melhor versão. E chegamos ao final de mais um resumo no canal Livros em Foco. Quero te parabenizar por chegar até aqui e adquirir ainda mais conhecimento. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. E se esse conteúdo agregou de alguma forma para você, compartilhe com mais pessoas. Nos vemos no próximo livro.